aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse: vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Espírito vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Peçamos esta graça para que neste momento da meditação da palavra, o Espírito Santo nos ilumine e nos instrua. Amém. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a liturgia do 6º domingo da Páscoa. Caminhamos já para a conclusão deste tempo litúrgico tão belo, tão fecundo, o tempo pascal. No próximo domingo, celebraremos a festa da Ascensão do Senhor, da sua volta gloriosa para o Pai. Por isso, os trechos que temos ouvido, principalmente nestes 2 últimos domingos, dizem respeito ao discurso de despedida de Jesus. Aqui no ambiente da última ceia da paixão, porém agora após a sua ressurreição, temos uma nova chave de leitura para compreendermos esta despedida. Toda ela vinculada ao amor de Deus para com cada um de nós. E o Evangelho de hoje possui uma densidade teológica muito grande, e é necessário que o próprio texto nos conduza neste momento de meditação da palavra. Então, se você está com o Evangelho em mãos, tomemos agora os 2 primeiros versículos, 23 e 24. Vamos ler juntos? Naquele tempo, Disse Jesus a seus discípulos: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai amará, e nós viveremos e faremos nele a nossa morada. quem não me ama, não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Qual foi o mandamento novo que Jesus estabeleceu com os discípulos no domingo passado? Se recordam?
Eis que eu vos dou um novo mandamento: amai-vos como eu vos amei. E eu lhes dizia que a via para amar a Deus passa pelo amor aos irmãos. E hoje Jesus dá continuidade ao que ele nos falava na semana passada. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Qual é o critério do amor? Guardar a palavra. E o que significa guardar a palavra segundo o evangelista João? É fazer uma adesão íntima e profunda a esta palavra, na qual ela conduz e orienta a nossa vida. Então, guardar a palavra segundo o evangelho é permitir com que esta palavra te alcance de tal forma que ela seja capaz de te orientar em todas as suas escolhas. Então, nisso consiste amar a Deus. Deixar com que a palavra dele me tome, do primeiro fio de cabelo da cabeça até o último dedão do pé, e ao mesmo tempo, pela força desta palavra, ela conduz, ela rege, ela orienta a minha vida. E hoje devemos nos perguntar, de acordo com o critério do evangelho, eu amo a Deus? Pensemos nesta provocação. E a consequência desta escolha é maravilhosa, porque ao mesmo tempo que fazendo isso, demonstramos concretamente o nosso amor a Deus, mas Ele também responde a este amor: e o meu Pai o amará. E o meu Pai o amará. É sempre uma iniciativa que parte dele, que nos alcança para que nós possamos ir a Ele, e indo a Ele, Ele corresponde a este movimento que também nos alcançou. Então, mais do que um movimento de mão dupla, poderíamos dizer que é de mão tripla, porque a iniciativa é de Deus que nos alcança, nos alcançando tem a nossa resposta, e respondendo a Ele, no amor e no guardar a palavra, Ele nos responde consequentemente: o meu Pai o amará, e nós viremos e estabeleceremos nele a nossa morada. Você já parou para pensar que nesta dinâmica do amor, você se torna santuário de Deus? Você já parou para ver como isso é importante para a nossa vida? Eu me torno habitação de Deus. Já não há mais separação, já não há mais distância, mas Ele estará em mim e eu estarei nele. Quem experimenta o amor de Deus, obedecendo a sua palavra, realiza aquela inspiração que já era do Antigo Testamento, que é de uma unidade íntima e intrínseca com o Senhor. E partindo daí, já não precisamos mais ficar, talvez, na nostalgia, está muito longe, está muito distante, quando chegará a hora? Não. A partir desta experiência, nós temos esta grande graça de já não ter mais separação entre nós e Deus, porque nós nos tornamos sua morada, sua habitação. Segunda pergunta para nos ajudar hoje: eu tenho sido morada de Deus? O meu interior tem sido santuário onde Deus habita?
Permitamos com que a força da palavra nos ajude. E toda esta ação de Jesus é legitimada pela autoridade do Pai. A palavra é do Pai. É o Pai que o amará. E eu estou aqui em nome do Pai, com o Pai, para que a obra do Pai se estabeleça entre vós, em cada pessoa. E aí Jesus continua: quem não me ama, não guarda a minha palavra. Então, o critério do amor consiste na experiência com a palavra, que é capaz de me plasmar e de me orientar cotidianamente. E diante disso, quem não guarda a minha palavra não é capaz de me amar. Não basta dizer apenas da boca para fora: ah, eu amo a Deus, porque isso pode ser muito vago. E o Evangelho nos dá a indicação prática para que de fato este amor se concretize, seja experimentado, seja vivenciado e desfrutemos daquilo que Ele pode nos oferecer. Nos tornamos moradas de Deus, somos santuários de Deus. Olha que maravilha, irmãos e irmãs. E a palavra que escutais não é minha, mas é do Pai que me enviou. Por que é importante nós pararmos aqui no final deste segundo versículo? Porque para que uma palavra nos oriente, é necessário que nós acreditemos nela. Vamos tomar um exemplo do cotidiano bem simples. Vamos ao médico. Chegamos lá, apresentamos os sintomas, e diante do que ele diz, nós temos a possibilidade de acreditar na palavra dele e, consequentemente, permitir que aquela palavra nos oriente no tratamento que vamos fazer para a recuperação da saúde. Então, este é um exemplo do cotidiano que todos nós já experimentamos. Então, vamos sair do cotidiano e vamos transcender para uma realidade maior. Só é possível a palavra do Pai agir em nós a partir do momento que nós fazemos o quê? Acreditamos nela. Aderimos a ela. E fazendo esta adesão, nós iremos obedecê-la. E obedecendo-a, o que ela nos diz se concretizará. Como seria bom se nós acreditássemos mais na palavra de Jesus. Como seria bom se nós obedecêssemos mais esta mesma palavra, que tem tudo isso para nos oferecer. Por isso a pregação é importante, para ajudar a cada pessoa no conhecimento e, consequentemente, na vivência da palavra, desfrutando de tudo aquilo que ela pode nos oferecer. E esta não é uma palavra qualquer, mas é a palavra do Divino Pai Eterno. É isto que Jesus está nos dizendo. Mas agora podemos avançar um pouco mais no texto. Tomemos os versículos 25 e 26. Vamos ler juntos? Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Então Jesus está num contexto de despedida. Há pouco tempo ainda estou convosco. Aqui no contexto da paixão, e agora nós meditando no contexto da ressurreição. Como eu lhes dizia no início da pregação, domingo que vem é a festa da ascensão do Senhor. Como toda separação ela é difícil, então Jesus traz uma palavra que não só orienta, mas que qualifica esta separação. Ele não estaria mais
com os discípulos como antes. Então era necessário prepará-los para esta partida, prepará-los para esta separação. E agora Jesus nos apresenta o Espírito Santo. Mas o Paráclito, então a linguagem na qual o Novo Testamento foi escrito, o grego. Então, o defensor já é uma tradução da palavra original, que seria o Paráclito. Este termo Paráclito, que nós podemos chamar de defensor, ele é um termo jurídico, que significa, o Paráclito é aquele colocado diante de um acusado para defendê-lo. Por isso, o Paráclito é chamado de defensor. Diante das hostilidades, das perseguições, que não somente Jesus sofreria, resultando na sua morte de cruz, os seus discípulos também experimentariam a hostilidade, a rejeição, a perseguição, inclusive a morte. Mas eles não estariam sozinhos, porque eles teriam a graça de um advogado, de um auxiliador, de um defensor, que nós chamamos de Espírito Santo. O Espírito da verdade. E qual é a função do Espírito Santo dado aos discípulos por meio do ressuscitado? Recordar tudo o que eu vos disse. E este recordar do Evangelho não é apenas relembrar de alguma coisa que aconteceu no passado, mas este recordar tem o poder de uma memória atualizada. Vamos dar o exemplo da Eucaristia. Todas as vezes que celebramos a Santa Missa, fazemos memória da última ceia de Jesus. Tomou o pão, deu graças, partiu, deu a seus discípulos: este é o meu corpo. Depois tomou o cálice e fez o mesmo. Na Eucaristia, não lembramos apenas de um acontecimento que aconteceu há mais de 2000 anos. Por quê? Porque é uma memória atualizada pela graça do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo, agindo por meio do santo sacrifício, atualiza-o como se ele estivesse acontecendo agora. Por isso, cada Eucaristia é única e irrepetível, tanto na vida do padre que a preside, como na vida dos fiéis que participam. Então, qual é a missão do Espírito Santo? Nos recordar, atualizando tudo o que Jesus falou e fez. Por isso que foram instituídos os divinos sacramentos, porque por meio deles existem esta atualização de tudo que Jesus falou e fez, onde cada fiel pode participar, pode experimentar. E eu dizia nestes dias da novena, precisamos da ajuda do Espírito Santo, que nos recordará tudo, porque hoje sofremos de uma amnésia espiritual, de um Alzheimer espiritual. Já ouviram falar dessa doença? É uma doença que causa o esquecimento. A pessoa já não se lembra mais, inclusive nem se reconhece mais. E diante do nosso tempo, dos nossos desafios, em meio à pandemia, em meio à guerra e de tantas outras turbulências, estamos nos tornando um povo sem memória. E é necessário que esse Espírito,
que este Paráclito, que esse advogado, que este auxiliador, hoje nos alcance, fazendo com que esta promessa de Jesus no Evangelho aconteça em nós. Porque o Espírito vos recordará tudo que eu vos tenho dito. Não queira mais uma fé nas nuvens, com a cabecinha piradinha ou voada, mas peça hoje esta graça de uma compreensão progressiva da realidade de Jesus e do sentido das coisas que Ele quer nos ensinar na relação que podemos estabelecer com Ele, principalmente ao celebrarmos a Eucaristia. Peçamos esta lucidez do Espírito Santo para lidarmos com as diversas realidades que batem à nossa porta, porque hoje o que estamos precisando é de lucidez. Em meio ao mundo tenebroso, em meio àquelas realidades adversas que ofuscam a nossa visão, peçamos a lucidez do Espírito, ou seja, a sua luz. Por isso que o Espírito Santo também é visualizado como fogo. E é este mesmo Espírito que nos ensina todas as coisas. Devemos entrar na escola do Espírito Santo, que ensina, que recorda, que atualiza tudo aquilo que Jesus falou e fez. Permitamos com que o Espírito Santo seja este mestre interior, que nos molde, que nos eduque, que nos ensine, nos revelando os ensinamentos de Jesus. O Espírito Santo nos traz os ensinamentos que estão vinculados à revelação de Jesus. E é importante que vocês entendam isso, porque hoje está crescendo muito as revelações, as visões, os sonhos. O Espírito Santo me disse, inclusive para legitimar e de repente até para coagir o outro, porque de repente se eu falasse, o outro não iria obedecer. Mas se eu falo que eu tenho uma revelação e que foi o Espírito Santo que me disse, o outro é coagido a me obedecer. Então, toda a revelação do Espírito está em consonância com aquilo que Jesus falou e fez. Então, se uma pessoa chegar para você, te dizendo que ela teve uma revelação do Espírito Santo, que ela teve um sonho com o Espírito Santo, ou que o Espírito Santo te mandou dizer isso, se o que ela te disser não estiver em consonância, em relação com a palavra de Jesus, não acredite nessa pessoa. E esse é o critério. O Espírito Santo revela, recorda, ensina tudo aquilo que Jesus fez e disse. Se não tem ligação com a ação e com a palavra de Jesus, essa revelação é picareta, não é verdadeira. E hoje, como nós estamos tão fragilizados, as pessoas diante da sua fragilidade querem revelação a todo tempo. E isso acontece na Igreja Católica, mas também nas outras igrejas. É a missa da revelação, é o culto da revelação. As igrejas lotam. Então, que neste domingo de hoje, nós permitamos com que essa graça do Senhor nos instrua e nos ajude. Vamos agora para o final do texto? Tomemos aí os versículos 27 e 28. Leiamos juntos. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes o que eu vos disse, vou, mas voltarei a vós.
Se me amasseis, ficareis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Como eu dizia no início, toda separação é difícil, nos desestabiliza, mexe conosco. Creio que vocês já passaram por essa experiência quando falece um familiar, um ente querido. Ficamos abalados, porque não é fácil perder quem nós amamos. E se Jesus estava despedindo, e tinha estabelecido esta relação de amor com os seus discípulos, não era fácil também para eles. E diante da incerteza da separação, vem o quê? A agitação, a perturbação, a angústia, o desespero. Por isso Jesus diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. O discurso de despedida de Jesus não era para abalar os discípulos, nesse sentido, mas era para prepará-los num caminho de fé, no qual eles teriam a força de compreender e de resistir à separação. A paz aqui no Evangelho está ligado à pessoa do próprio Cristo. Ele é, por excelência, a nossa paz. Na perspectiva bíblica, a paz diz respeito à plenitude da vida. E quando Jesus lhes diz: a paz esteja convosco, deixo-vos a minha paz vos dou, o que ele queria dar aos discípulos? Uma presença consoladora que os alcançasse diante da crise, da angústia, da separação, para que não fosse a perturbação a direcioná-los, a comandá-los, mas que fosse a paz do ressuscitado. E como seria bom se nós fizéssemos esta experiência com a paz de Jesus ressuscitado diante das perturbações e tribulações que também enfrentamos, principalmente quando passamos por uma separação. E a paz de Jesus é uma paz diferente, não é como a paz do mundo. A minha paz, ela é uma paz diferenciada. Por quê? Porque ela nos faz viver na presença de Deus por meio da escuta da sua palavra, e logo isso nos possibilita uma força interior diante da agitação. Por isso ele reforça: não se perturbe e nem se intimide o vosso coração. Eu sempre repito a vocês que o Evangelho é muito atual. Vocês têm observado o quanto somos agitados? Vocês têm observado o quanto estas mudanças que vivemos nos 2 últimos anos têm nos deixado inquietos, ansiosos? Hoje o grande dilema no campo da psicologia é a ansiedade, que tem maltratado muito as pessoas, porque perturbam os pensamentos, perturbam os sentimentos, causam inquietações e não deixa com que a pessoa tenha uma vida de qualidade. Então, o que vai curar a nossa inquietação, a nossa agitação? A paz de Jesus. Então, todas as ferramentas que temos que podem colaborar para isso, devem ser utilizadas. Porém, um princípio de fé que pode te ajudar muito diante da perturbação, da inquietação. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. É Jesus dizendo: eu estou partindo para o Pai. Mas partindo ao Pai
lhes darei tudo o que eu tenho de melhor, inclusive o meu Espírito, o defensor, o Paráclito, o Auxiliador. Já não devem mais ficarem submergidos à angústia, à tristeza, mas existe uma palavra que pode reconfortá-los. E esta palavra é a palavra de Jesus. E por que esta palavra reconforta? Porque a sua partida realizará uma comunhão mais profunda com o Pai. Logo, por mais que esta partida fosse dolorosa e sofrida, ela é uma partida numa perspectiva feliz. Por isso que Jesus não se desespera ao despedir dos seus amados, dos seus discípulos. Porque mesmo tendo consciência, no Evangelho de João, Jesus tem consciência de tudo. Mesmo tendo consciência do sofrimento e da morte de cruz, o seu discurso não é de vitimismo, não é de angústia e nem de tristeza, mas é uma despedida reconfortadora, animada, cheia de fé e de esperança para com os discípulos, porque esta partida lhe proporcionaria uma intimidade muito profunda para com o Pai, e isso seria muito bom. E esta indicação da palavra precisa nos qualificar também nas diversas despedidas que passamos. Olharmos além da realidade, transcendermos esta mesma realidade e contemplarmos o novo horizonte, o horizonte da fé. Por isso que Jesus reforça: ouvistes o que vos disse, vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficarias alegre, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. O elemento que faz a diferença na vida dos discípulos diante da partida e da despedida de Jesus é a fé, para que vós acrediteis. Então, irmãos e irmãs, os discípulos não estariam sozinhos, mas eles estariam assistidos pelo Espírito Santo, que os protegeria, que os conduziria, que não os deixariam órfãos. E depois da ascensão, vamos celebrar Pentecostes, a vinda do Espírito Santo sobre os discípulos, porque esta promessa acontecerá. Então, o crer consiste numa adesão à força da palavra de Jesus, que nos conduz diante dos acontecimentos, para que nós progridamos no conhecimento e na fé. Era isso que os discípulos precisavam experimentar. Não ficarem descabelados, gritando, desmaiando: agora Jesus vai embora, como é que nós vamos ficar sozinhos? Não. A despedida era para conhecer e, consequentemente, para progredir na fé. Que excelente pedagogo era Jesus, hein, gente? Imagina conduzir a sua despedida desta forma e possibilitar aos discípulos esta estatura espiritual, partindo para o Pai. E que nesta manhã de hoje não sejamos abalados diante dos acontecimentos tenebrosos, sejam aqueles que já estão, ou seja, aqueles que ainda virão, mas tenhamos consciência da força desta palavra, tomemos consciência dela, assumamos a nossa identidade de cristão, na qual o Senhor habita em nós, onde somos amados por Ele, e sendo amados, nos tornamos santuários de Deus,
e por isso não temeremos as adversidades. Permitamos com que Jesus também se manifeste em nós, pela graça do Espírito que hoje Ele quer nos comunicar. Então vamos encerrar esta homilia pedindo isso. Quais são as suas perturbações? Quais são as agitações do seu coração? Ouça Jesus te dizendo: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Peça essa graça diante das suas perturbações. Peça a força do Espírito Santo que te ensinará tudo o que Jesus nos falou. Peça ao Espírito que se torne esse mestre interior que te educará na lucidez que somente Ele pode nos oferecer. Peçamos hoje a ajuda do Espírito Santo de Deus. Espírito da verdade, Espírito da verdade, ouça minha voz. Espírito da verdade, Espírito da verdade, ouça minha voz. Já não quero o que não te agrada, renuncio o que nos afasta. Já não quero o que não te agrada, renuncio o que nos afasta. Sopra nos quatro cantos, Espírito Santo, e enche o meu coração. Quatro cantos, Espírito Santo, e enche o meu coração, meu coração. Sopra dos quatro cantos, Espírito Santo, e enche o meu coração.